Saudações, gente bonita. Eu tenho que contar uma pequena história antes. No início do momento em que eu resolvi levar o canal mais a sério, e ele ainda se chamava Nuggets Veganos para Plantas Carnívoras, um nome que eu gosto tanto que até registrei, a ideia era falar sobre muita coisa, era falar sobre agroecologia, era falar sobre receitas, era falar sobre filosofia, ciência política, debater textos, sabe? Eu tinha altos planos. Mas um dia, meio que sem querer, por ocasião do conflito entre a Rússia e a OTAN na Ucrânia, eu entrei pela primeira vez no assunto geopolítica. Eu não sabia na ocasião. Mas não é que eu estava cometendo um erro. Não diria que foi um erro. Mas eu fui temerário. Porque veja bem, tudo que eu queria era a criação da República Popular do Texas, igual o Dmitry Medvedev. Mas agora o assunto está sendo dominado por extremistas de direita, aqui em terras tupiniquins, né? O pessoal enlouquecido lá do Mijair, do bolsonarismo. E agora eles tentam fazer uma falsa equivalência, de modo que quando eu falo sobre o assunto, não são poucas as pessoas que nunca me viram na vida, né? Não tenho a menor ideia de que eu já estou nessa rede social há 16 anos e na rede das tretas há 15. Eu vejo um post meu, toma isoladamente e acha que eu estou defendendo teorias Canon, que eu sou da extrema direita americana e toda sorte de bobagem que vocês podem imaginar. Muito tempo se perdeu. E a gente vai falar sobre isso. Então, vou voltar a falar normalmente do assunto que eu procuro me aprofundar. Isso aí que vocês estão vendo são exercícios daquele estado, né, que nós não podemos falar o nome, porque se falar, vocês sabem o que acontece, então é um exercício daquele estado, daquele país. Pelo jeito, não dá nem para ver as fraldas, mas é teste, né? Acho que na teste eles conseguem fazer sem usar fraldas Pampers. Mas vocês podem ver que eles estão usando infantaria pesada, né? Artilharia. E eu vou contar um segredo aqui para vocês, que eu já disse outras vezes, mas parece que eles mesmos, o pessoal dos Pampers Boys, não entendem. Não se vence uma guerra urbana com artilharia e aviação. Sabe como se vence a guerra urbana? Quer ver aqui? Os russos em Leningrado, há 80 anos atrás, os russos em Bakhmut, os russos em Mariupol. Os russos sabem como se vence a guerra urbana. Com coturnos no solo, com homens lutando quarteirão a quarteirão, rua a rua, casa a casa, cômodo a cômodo. Isso aí são imagens do grupo mais ao norte, né? Vamos chamar de Rebolar, que está lá no norte, no Líbano. Eles estão preparando um ataque maciço. Por que tende a funcionar? Porque como eles são um grupo insurgente, eles não têm quartel, essas coisas todas, mas o outro lado tem. Dá para você causar danos devastadores na economia nacional com pouquíssimas perdas de vidas humanas. Devaste a economia. Coloque seus amigos rutis para bloquear as passagens. Aumente enormemente o custo do transporte marítimo. Inviabilize a situação econômica de um estado que não tem nem água direito. E aí você vence. Uma regra básica da luta desse tipo é: o Estado Nacional só vence se ganhar de maneira inquestionável. A guerrilha urbana só perde se for derrotada em absoluto. E nenhuma dessas duas coisas está sequer próximo de acontecer. Correto? Porque o que a gente vê, com quase 200 mil pessoas já tendo saído do Estado, que a gente não pode dizer o nome, é que eles estão fugindo. Os donos da casa ficam e lutam até o último homem. Mas o invasor sempre foge, né? Quando ele vê que não dá mais. Então é o que está acontecendo. Não vão vencer. Se não vão vencer, o empate favorece o time adversário. Quem luta a guerrilha urbana de maneira insurgente. É uma regra básica. E não vai ser esse país que vai mudar essa regra. É assim que as coisas são. Correto? Então, se esse Estado quer vencer, eu sugiro que eles comprem um estoque lá de umas 2, 3 milhões de fraldas, vista nos soldados deles e vão, cara, vão entrar nos túneis.
Só que uma coisa é entrar no túnel para explodir tudo, né? Crianças, inclusive. Outra muito diferente é quando o túnel tem uma ideia própria das coisas, né? E resolve explodir antes de ser explodido. Aí coisas bem desagradáveis podem acontecer. Estão perdendo até na frente que eles ganhavam sempre, que é a midiática. O apoio da imprensa não quer dizer mais nada, o apoio dos Estados Unidos e daí. Enquanto isso, a China está de boa. Os camaradas chineses estão ganhando dinheiro. E a China quer uma passagem terrestre até a África. Me deixa explicar melhor essa questão. Eu creio que nosso primeiro movimento tem que ser compreender a evolução através de mapas, né, dá para mostrar bem, das fronteiras entre o Estado de Israel e a Palestina. Vamos começar analisando esses 4 mapas. Esse da esquerda era a proposta original britânica, muito realista, porque correspondia às áreas em que os judeus realmente dominavam. Mas acabou sendo aceito pela ONU, ou seja, pelos Estados Unidos, o mapa superior à direita, no qual o Negev, que era importantíssimo para impedir o comércio entre a África e a Ásia, passava o controle do Estado israelense. Portanto, esse mapa existiu só na teoria, porque assim que o Estado de Israel consegue a independência, houve a Nakba. Foi uma tragédia, né, no qual eles tomaram grande parte do território palestino. E entre 48 e 67 passou a valer o mapa inferior à esquerda. Depois de 67, da Guerra dos 6 Dias, e principalmente depois do Acordo de Camp David, passou a valer o mapa inferior à direita, que é como se fosse um mapa oficioso do Estado de Israel. Só que a coisa não é bem assim, conforme a gente vai ver no mapa a seguir. Como a gente disse, e os mapas de cima não deixam a gente mentir, Israel é um projeto colonialista. É uma colônia europeia e americana dentro do Oriente Médio, no qual brancos, europeus e americanos, principalmente, e mais alguns outros para disfarçar, ocuparam um território que não pertencia a eles, mas aos descendentes dos israelitas. Isso sim, os israelitas foram um povo extinto, porque foram expulsos da Palestina no ano 70 pelos romanos. Certo? Os descendentes mais próximos dos israelitas, e a genética não deixa ninguém mentir nesse aspecto, são exatamente os palestinos, que foram os que ficaram. Palestina é o povo. Eles adotaram várias religiões, samaritanos, drusos, judeus, cristãos, muçulmanos, mas o povo é o povo bíblico, descendentes do povo relatado na Bíblia. A religião judaica permaneceu. O povo também, só que sobre várias religiões. Os tais israelenses são descendentes de colonos, né, europeus e americanos que ocuparam a terra que não lhes pertencia, mais ou menos como foi a colonização da Espanha, entendeu? Então não tem essa de israelenses descendentes dos israelitas, de conflitos milenares, toda essa bobagem, não. Os israelitas não existem mais, é um povo extinto. Daquela região, o único povo que ainda existe, mencionado na Bíblia, são exatamente os árabes. Já esse terceiro mapa é o que melhor se adequa aos interesses que o próprio Hezbollah, que opera em nome do Irã, deixou claro que é o que eles buscam. Gaza e Cisjordânia formando territórios contíguos, e o que significa que, evidentemente, a província do sul, né, o Negev, vai ter que ser incorporado. Faz todo sentido, a guerra é pelo Negev. Ninguém se interessa pelos palestinos. A guerra é pelo Negev, porque essa faixa amarela que vocês estão vendo aí, o Negev, Israel chama de província sul, é exatamente o que impede a passagem do comércio, de transporte, trens-balas entre a Ásia e a África, o que impede o desenvolvimento tanto de um quanto do outro. Na verdade, nem impedir não impede, mas dificulta muito, o que é especialmente danoso para o continente africano, que é pobre. Então, para o bem de toda a África e a atenção às necessidades de matéria-prima, energia, recursos minerais e energéticos, né, da Índia, da China, de vários países asiáticos, essa região tem que ser tomada. Essa cunha implantada pelos americanos, pelos britânicos, principalmente pelos americanos, né? Porque vocês viram lá atrás no primeiro mapa que o projeto original da Inglaterra não era ceder o sul para os judeus. Então esse é um projeto americano. Ceder o sul para os judeus é um projeto americano para impedir o contato entre Ásia e África, impedir o desenvolvimento dessas duas regiões do mundo. Então isso tem que acabar. Portanto, o Negev vai ter que pertencer ao futuro Estado palestino, e o Estado palestino vai sair, queira os israelenses ou quaisquer outros ou não.